Queridos irmãos, queridas irmãs, eu gostaria de trazer uma palavra da parte de Deus hoje para o seu coração, que está em 2 Crônicas, no capítulo 20. Eu vou ler a partir do versículo 1, que diz assim: Algum tempo depois, os exércitos dos Moabitas, dos Amonitas, junto com os Meunitas, invadiram o país de Judá. Alguns homens vieram e disseram a Josafá: Um exército enorme do país de Edom veio do outro lado do Mar Morto para atacar o Senhor. Eles já conquistaram a cidade de Hazazão Tamar, e no versículo 3 diz assim: Josafá ficou com medo e orou ao Senhor pedindo socorro. Queridos, nós olhamos para esse texto e nós vemos um homem experimentado em guerra. Um homem que já era acostumado a guerrear, vencer batalhas, tinha um exército, mas quando ele recebeu uma notícia triste, uma notícia que vinham três exércitos fortes contra Judá, e ele viu que o exército dele não era capaz de enfrentar esses três exércitos tão fortes. Esse homem sentiu medo, esse homem sentiu temor. E eu quero te dizer que diante de notícias tristes, difíceis, não é anormal sentirmos medo. Não é coisas terríveis sentirmos angústia em nosso coração abalado. Porque muitas pessoas dizem: mas eu tenho Deus, mas mesmo assim eu estou angustiado, estou abalado com essa notícia. Mas nós vemos homens da Bíblia, homens experimentados em situações difíceis, homens, heróis da fé, que quando diante de uma notícia difícil, eles também sentiram medo. Quando nós olhamos para 1 Samuel, no capítulo 30, nós vemos um homem, um guerreiro, Davi, quando ele chegou com seus guerreiros na cidade de Ziclag e viu aquela cidade assolada, as mulheres levadas cativas, os filhos, as filhas levados cativos. Eles olharam para aquele cenário e eles também entristeceram o seu coração. A palavra de Deus diz em 1 Samuel 30 que aqueles homens, aqueles guerreiros, aqueles homens fortes, eles choraram até não terem mais forças. Queridos, chorar é normal. Chorar, sentir angústia, sentir abatido é normal. Mas o anormal é nós ficarmos nessa situação de choro, de medo, de angústia. Quando Josafá viu essa situação, ele sentiu medo. A palavra de Deus nos diz que ele orou ao Senhor pedindo socorro. Há um Deus que nós podemos orar e pedir socorro. Davi igualmente, ele chorou com aquele exército até não ter mais força. Mas a palavra de Deus também nos diz que aquele homem foi buscar direção em Deus. E quando Josafá orou, pediu socorro, ele falou para Deus: Deus, tu és. A palavra vai nos indicando que Josafá foi falando: tu és o Deus que governa todo mundo, tu és forte, tu és poderoso, ninguém pode resistir ao teu poder. Josafá reconhecia que tinha um Deus poderoso que poderia estar com eles. E Josafá também fala: nós somos fracos, nós somos impotentes diante desse exército que vem atrás de nós. Queridos, muitas vezes nós temos que reconhecer a nossa fraqueza, a nossa falta, que nós não temos, nós somos vulneráveis a certas coisas, mas nós temos um Deus todo-poderoso. Nós temos um Deus que ele opera aquilo que nós não podemos fazer. Quando a palavra de Deus diz o que é impossível para o homem, todas as coisas são possíveis para o nosso Deus. Quando Josafá orou, o Senhor tomou ali um levita que estava naquele lugar, tomou aquele homem e mandou uma mensagem para aquele povo. A mensagem, ela dizia assim, está lá em 2 Crônicas 20 ainda, a partir do versículo 15, que diz assim: escutem isso, o Senhor Deus diz: não assustem, não fiquem com medo, por causa deste enorme exército, porque vocês não precisarão batalhar, porque essa peleja não é sua, essa peleja é do Senhor. O Senhor está nos falando hoje que nós devemos, sim, reconhecer a nossa pequenez,
reconhecer que nós somos vulneráveis, não somos potentes, reconhecer que temos um Deus forte e não continuar com medo, não continuar temeroso nos momentos onde está difícil a nossa condição financeira, está difícil a nossa condição física, a nossa condição emocional, mas não tenhamos medo, porque nós temos um Deus que peleja por nós. Mediante essa palavra, queridos, o Senhor indicou que eles fossem até um lugar alto, que eles saíssem, e eles fizeram o que o Senhor falou. A nossa parte, o que é possível para nós temos que fazer. Muitas vezes Deus nos indica, ore na sua casa pela sua família. Isso é possível, nós temos que orar, mesmo não vendo diferença, nós temos que orar e crer que é o Senhor que convence. Muitas vezes Deus nos indica, trabalhem, façam o seu melhor, mesmo nós vemos que nós podemos perder o nosso emprego, perder nossa condição financeira, mas o que Deus nos indica, nós temos que fazer o nosso possível, porque o impossível pertence a Deus. Não pertence a nós, queridos, porque nós somos fracos, nós somos impotentes, mas pertence a Ele. Quando Deus indicou a Josafá, vai para aquele lugar, vai para aquele lugar com o teu povo, porque lá você vai ver, eu vou batalhar por você. Josafá acreditou naquela palavra. Ele reuniu o exército, foi para aquele lugar, mas ele não foi de qualquer jeito. A palavra ainda continua nos falando, ali, a partir do capítulo 20, que de manhã eles foram, mas Josafá colocou pessoas, colocou levitas, colocou cantores para louvar e exaltar o nome do Senhor. Eles ainda não estavam com a guerra vencida, mas eles tinham uma promessa na sua mão. Nós podemos não estar com guerras internas e externas que nós vivemos vencida, mas nós temos uma promessa na nossa mão, que nós temos um Deus poderoso que luta, que peleja por nós, que está ao nosso favor. E aí, queridos, a palavra nos ensina, louve, adore, porque o louvor e a adoração, ela precede a bênção, ela precede a vitória, ela precede os milagres de Deus. A palavra nos diz que quando eles louvaram, nos diz aqui no versículo 22, quando eles começaram a cantar, o Senhor causou confusão entre aqueles 3 exércitos que vinham contra eles, e quando eles chegaram, olharam de um lugar alto, eles só viram mortos, corpos mortos, tudo, eles se degladiavam, eles brigavam entre si, aqueles 3 exércitos, e ali o Senhor venceu a guerra de Judá, do povo de Judá, do exército de Josafá. Sabe o que sobrou para Josafá? Sabe o que sobrou para aquele exército? Pegar os despojos, pegar a recompensa. Deus, ele vai com os pensamentos dele são além do nosso. Muitas vezes nós achamos que nós precisamos ganhar a guerra, mas Deus já tem preparado recompensa para mim e para você. Quando nós olhamos para Êxodo ainda, no livro de Êxodo, quando aquele rei, aquele faraó, aquele homem mau, ele perseguiu o povo de Deus, o povo de Israel, porque ele via que o povo crescia, ele crescia em números, ele crescia em força, que ele era uma ameaça para Israel. Ele colocou aquele povo para trabalhar em serviços pesados, forçados, para ver se aquele povo ficava fraco, diminuía. Mas a palavra de Deus, ela nos diz em Êxodo 1, que apesar de tudo isso, porém, apesar dos egípcios maltratarem os israelitas, eles só aumentavam. Faraó continuou com a sua ira, pediu para que as parteiras matassem os meninos que nascessem, deixava vivas as meninas, porque para o povo de Israel não prosperar mais do que estava prosperando, não ser ameaça. Sabe o que a palavra de Deus, ainda em Êxodo 1 diz ali, porém as parteiras temiam a Deus e não fizeram o que o faraó falou. E aí a palavra de Deus diz no versículo 20 do capítulo 1 de Êxodo, e o povo de Israel aumentou e se tornou muito mais forte em frente a ameaças, em frente a afrontas. O povo de Israel aumentou, queridos, e se tornou ainda mais forte. Quando o faraó viu isso, e ainda falou para todo o povo, matem, joguem no rio Nilo todos os meninos que nascerem. Sabe o que aconteceu? Nesse momento, Deus levantou um homem, nasceu um homem, Moisés, para libertar o povo de Israel da escravidão, das garras do Egito. Então, queridos, eu quero te dizer hoje para você, tempos difíceis prenunciam grandes milagres de Deus. Se você está vivendo, se você tem vivido tempos difíceis na sua casa, na sua área emocional, na sua saúde, nas suas finanças, seja onde for, creia que você tem um Deus que faz
o impossível por você. E Ele tem algo maravilhoso, Ele tem grandes milagres para a sua vida. Queridos, nós temos que crer e continuar louvando e adorando esse Deus que merece todo o nosso respeito, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Então, queridos, eu quero te incentivar. Louvem, adorem, proclamem o amor de Deus, porque o possível nós vamos fazer, o impossível cabe ao nosso Deus. E que a paz que excede todo entendimento, que o livramento, o cuidado de Deus esteja sobre a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.